Vamos pintar uma bandeja rústica? Neste pallet, passei apenas uma demão do Betume Colors na cor Mahogany, sequei e lixei. Agora posiciono o stencil da OPA e bato todos os espaços com a tinta branca acrílica. Pode ser PVA também. E agora, depois de duas camadas, vou utilizar as cores siena natural, marrom escuro e rústico, nessa ordem. Vou preencher as partes baixas das letras, até quase a metade, com um esfumado de siena natural. Também no contorno da xícara. Essa vai ser a luz seca, a sombra seca, na verdade, da xícara. Feita essa etapa, vamos passar para a segunda sombra. Agora vamos usar marrom escuro, também de baixo para cima nas letras, fazendo sobre a siena natural um pouquinho menos. Cada tinta que usarmos nessa etapa vai ser usada um pouco menos que a anterior. A marrom escuro vai sobre a siena natural, só que um pouquinho menos. Só nas partes baixas. E agora, com o rústico, a mesma coisa sobre as cores anteriores, só que menos ainda. Vai formando um degradê embaixo de cada palavra. Na parte baixa, a mesma coisa, na palavra embaixo. Nas laterais, existem duas palavras laterais à xícara. Vamos também preencher agora com a tinta rústico. Agora vamos pegar a PVA preta, acrylex, pode ser acrílica, e fazer mais um esfumado sobre a tinta rústico nas duas palavras, em cima e abaixo da xícara, e também nas palavras laterais da xícara, só na parte de baixo, fazendo também um degradê. Note o degradê sobre as letras. Agora vamos fazer a sombra úmida nos contornos da xícara, com o pincel chanfrado, fazendo todo o contorno que vai deixar a sensação de arredondamento da xícara. Dos dois lados da xícara e embaixo também. Em toda a xícara, fazendo uma leve coloração, secando para a próxima etapa. Repete os movimentos. Reforçando os contornos e todos os detalhes da xícara. Contorno superior e contorno inferior.
Agora nós vamos trabalhar com a tinta Siena Natural, apenas a fumacinha do café. Uma coisa bem suave, quase um aquarelado. Agora um pouco mais escuro, Siena Natural com um pouquinho do marrom escuro, para fazer o detalhe das bordas da xícara e fazer uma sombra um pouquinho mais pronunciada. E agora separando a xícara da asa. Com o stencil menor, agora nós vamos colocar a palavra coffee no centro da xícara. Utilizei o pincel Pitois e a tinta marrom escuro. Xicrinha pronta, parte interna pronta. Agora reposicionamos o stencil para fazer uma demarcação. E com esse outro stencil agora da LitoArt, o primeiro stencil era da OPA. Esse agora da LitoArt, nós vamos fazer o fundo de toda a bandeja, na cor preta. Nesse caso, eu utilizei a PVA preta da Acrylex, mas pode ser tinta acrílica. O stencil principal continua lá para servir de limite, para fazermos a pintura ao redor. Todo o stencil batido e agora ainda ali posicionado, com pincel Pitois, com bem pouquinha tinta preta, vamos fazer uma sombra seca ao redor. Posicionado o pincel Pitois, metade no stencil e metade na madeira base. Pincel bem limpo, movimentos de vai e vem. Ele vai fazendo um sombreado ao redor dessa demarcação, dando profundidade. Veja o resultado. Agora com pincel de cabo amarelo, pincel de cerdas duras e um pouco de tinta preta, limpa bem e vamos fazer uma sombra seca, um queimadinho ao redor de toda a bandeja. Essas bordas escuras fazem o arremate do trabalho. Pincel sempre muito bem limpo, tirado o excesso de tinta. Movimento sempre em pé do pincel e sempre na lateral. O posicionamento do pincel na lateral. Agora, de 2 a 3 camadas de verniz acrílico Acrylex, fosco. Eu prefiro sempre verniz fosco. Vocês podem ver que espumou. Eu coloquei um pouco de produto demais, então eu tiro o excesso num paninho. Às vezes acontece. Passo o verniz sobre toda a peça. E agora vamos colocar as alças. Essas alças são de ferro. Prende com um parafuso. Percebam que o parafuso é prateado e a alça é preta. Então, nós posicionamos e depois pintamos o parafuso com a tinta chalk, para que fique uma coisa harmoniosa. Tudo preto, conforme a alça é. E está pronta a sua bandeja. Pode servir o café.